nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é onipresença. Onipresença é bem interessante porque todas as pessoas que frequentam escolas, que frequentam os ensinos, sabem assim que Deus é onipresente. Mas muitas pessoas têm o conhecimento da palavra, mas não têm a significação da palavra. E é bem importante a pessoa saber que onipresente também pode ser dito onisciente, que Deus se encontra em todos os lugares. Isso todas as pessoas já ouviram e muitas pessoas repetem. Que tem em todos os lugares, em todos os planos, são as leis do Criador. E ela tem as leis como referência. É uma bondade do Criador nos possibilitar as leis. A mesma coisa, se uma pessoa observa, ela tem que ver qual o procedimento que ela tem que fazer para ir ao encontro do Criador. As leis são para esta finalidade. Tem muita importância a pessoa ter a possibilidade dentro dela de encontrar-se em paz com ela mesma. E a única maneira que existe é a pessoa caminhando para o Criador. Todas as plantas, todas as coisas na natureza vão em direção ao alto, a árvore, as flores, e fica bem fácil assim das pessoas ir observando que ela tem que ter o mesmo procedimento. Para uma pessoa não ter uma angústia dentro dela, ter a possibilidade de repousar-se, ela tem que encontrar-se em paz. Onipresente. É da responsabilidade de cada um entender aquilo que ele ouve e fazer o esforço para ir ao encontro de Deus. Somente assim é que a pessoa tira de dentro dela todo um anseio, toda uma insegurança. E é bem importante a pessoa conseguir esta clareza dentro da pessoa. Existem maneiras que facilitam esse trabalho. Existe oração e é bem importante a pessoa saber, porque tem oração de agradecimento, tem oração de pedido e tem a oração para que a pessoa possa saber o caminho que ela precisa de ter. A clareza que uma pessoa precisa de ter todos os dias. Ela precisa de conhecer as palavras. Onipresente é uma clareza que a pessoa tem que ter com ela mesma. Esta condição possibilitando que a pessoa volta para a pátria espiritual e ela tem que observar assim. Todas as coisas são auxílios. Uma pessoa trabalhando com uma outra que é prestimosa, que é zelosa, que é responsável, que é firme e definida, ela vai aprender com esta pessoa o jeito que esta pessoa está atuando naquele segmento. E ela pode pegar um outro segmento, mas ela terá a maneira de caminhar agora mais segura pelas informações, o jeito que a outra pessoa comporta, o jeito que ela dirige a outros. Isso faz com que a pessoa tenha um amadurecimento. Para as coisas externas, fica fácil assim da pessoa saber tudo isto, mas para a vida interna da pessoa, ela é que tem que fazer este trabalho de ver o procedimento que ela precisa de ter para dentro dela ter paz. A paz não é uma acomodação. Para uma pessoa sentir segura naquele trabalho que ela executa, ela conhece o funcionamento daqueles instrumentos, daquele maquinário, ela conhece os sons que tem naquele ambiente e ela fica segura, ela fica em paz porque ela conhece e domina aquela situação. A vida do espírito humano é da mesma maneira. Ele tem que ter paz, ele tem que apresentar uma segurança e para isso ele tem que conhecer todas as leis. Não é mais ou menos, são coisas firmes e definidas e é bem importante assim, porque a segurança das leis que a pessoa precisa de ter o conhecimento, uma
convicção dentro dela, porque para ela voltar para a pátria espiritual, todos os caminhos que ela trilhou, ela tem que conhecê-los e ela tem que subir degrau por degrau. Na vida interior de uma pessoa é desta maneira, ela tem que ir elevando-se e cada degrau ela tem que conhecê-lo perfeitamente. Ela tem que pôr o pé no degrau seguinte e o pé do degrau anterior ela tem que tirá-lo. Fica fácil assim de observar que ela não pode tirar o degrau do pé anterior. Aquele degrau precisa de continuar, porque muitas vezes durante a vida da pessoa ela tem que conhecer de volta o caminho que ela fez. Ela tem que compreender. Para isso existe esta clareza dentro da pessoa. Quando uma pessoa caminhando sobre a vida e ela passou por situação e às vezes vem na memória dela aqueles fatos e ela relata e depois ela fala que não quer nem lembrar de tudo aquilo, mas tem importância para uma pessoa é quando ela tem a condição de conviver com todas as coisas. O não querer lembrar das vivências que a pessoa teve é como se ela tirasse o degrau de baixo. Esta condição não pode. A escada só é firme com todos os degraus em cada lugar. Isso é uma naturalidade. Onipresença. Cada pessoa tem que conhecer esta palavra e ela tem que ir observando assim que a palavra onipresente ela pode ser substituída por onisciente, dando a segurança para a pessoa para ela voltar para o caminho da luz. A segurança é esta condição. Com esse conhecimento, a pessoa tem esta possibilidade de, dentro dela, encontrar-se segura. E é bem importante, porque todas as coisas, a pessoa que tem as funções, ela tem que ter segurança daqueles feitos, como serão apresentados. E essa segurança a pessoa vai adquirindo através da vida dela. E é bem importante assim, porque tem uma referência que fala que o avô relaciona bem com o neto. E o avô relaciona com o neto aquele avô que adquiriu sabedoria, conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque ele entende que aquele neto se encontra muito distante dele através dos anos, que ele, com as suas irradiações, dificilmente ele vai ter como influir nas irradiações daquele neto em formação. Então o relacionamento dele é com uma superficialidade. Ele já não se encontra naquela condição de ter a responsabilidade na formação daquele neto. Então o relacionar bem é desta maneira. Através das dezenas de anos, esse avô graduou. Para um espírito humano conhecer as leis da criação, é a vida inteira e muitas vezes ele não entende ainda muitos detalhes das leis da criação. E é bem sério, porque se a pessoa vê que a complexidade que ele tem para entender as leis está faltando dentro dele a naturalidade. E as pessoas precisam de fazer uma referência assim bem importante, que na vida de uma pessoa tem muitas coisas. Tem o marido, tem a mulher, tem os filhos, tem a moradia, tem o ambiente de trabalho e tem a vida da pessoa. E a vida da pessoa tem que ser nesta condição de conhecer as leis da criação, de conhecer o procedimento que a pessoa precisa de ter com ela, porque para todas estas responsabilidades externas a pessoa arrumou, porque no começo da vida da pessoa ela arrumou o trabalho, ela arrumou o companheiro ou arrumou a companheira, depois arrumou os filhos, trocou de trabalho, arrumou a moradia, e todas estas coisas são passageiras. Cada um pode observar assim que o filho saiu da casa do pai e muitas vezes ele foi para uma região distante e devido a isso ele volta muito pouco na casa daquele pai com as responsabilidades que ele arrumou naquela localidade.